O que está preso na sua vida sentimental? O que significa um atraso na sua vida sentimental? Para quem é solteiro, o que é que está te mantendo encalhado? Para quem é casado, o que mantém seu casamento com atrasos de anos? Vamos falar com o Senhor agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bendito seja, meu Deus, o teu nome, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, esteja conosco, nos sustenta o nosso corpo nesse jejum, nos ajuda a mantermos-nos, meu Deus, do lado de fora de tudo aquilo que alimenta a nossa carne, aquilo que é algum tipo de distração, o prazer, as coisas, as situações, os sentimentos, meu Deus, que vêm para nos atacar e nos enfraquecer. Eu oro para que o Senhor nos mantenha longe, distantes, meu Deus, nos ajuda a mantermos aquilo que nos comprometemos e assumimos diante do Senhor como um voto. Eu peço que a unção do Senhor, meu Pai, nos preencha, que o teu Espírito esteja na nossa vida, que sejamos, meu Deus, conduzidos e abençoados. Que o Senhor conduza agora esse nosso momento de palavra, assim como o Senhor tem, meu Pai, conduzido até aqui e nos abençoado. Com cada mensagem, eu peço, meu Deus, que a medida que o Senhor já derramou seja recalcada, que aqueles que vão ouvir, que vão atentamente agora, meu Deus, buscar o Senhor e buscar a tua direção, que a medida da tua palavra venha a ser recalcada em cada um e que aquilo que já estava entrando, meu Pai, que termine de entrar, que haja confirmações, que haja liberações, que os testemunhos, meu Pai, que nós acabamos de ouvir, que viriam, que eles cheguem, que a tua palavra se cumpra e que cada um, meu Deus, venha se despertar como é o propósito em que nós estamos nestas 25 horas. Eu oro, eu creio no Senhor e eu peço que a boa obra que o Senhor iniciou, que ela seja concluída em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Quem estiver aqui, que quiser se sentar, fique à vontade. E eu fiz algumas anotações na abertura que a bispa fez, como se diz, se dá para dizer que foi uma abertura, né? Mas, vamos dizer, no terço que a bispa fez, né? Até aqui, do trabalho, e eu quero que cada um que vai ouvir essa palavra aqui, e quem estiver na transmissão, não faça a leitura de vida sentimental apenas para quem está buscando uma esposa ou um marido. Mas a vida sentimental é essa área da nossa vida. Para quem está solteiro, é a busca. Para quem está casado, é a bênção, é a permanência, a qualidade dessa área. Então, uma das frases que, se o pessoal ainda não fez, a nossa grande produção, pode pegar o trecho lá do começo e fazer um corte, porque isso aqui, essa é uma parte importante, que eu, inclusive, depois que terminou, eu falei comigo, a primeira coisa que eu vou fazer profeticamente, eu vou fazer, e fiz isso assim, agora há pouco ainda, alguém até me viu fazendo. Que a bispa disse assim, ó, anotei e você já pega isso para a sua vida. Vou ler aqui o trecho dele e vou falar a frase da bispa. Gênesis 11, versículo 27.
Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã, e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Acabou. Acabou. Terá significa atraso. E agora o pessoal da produção estava esperando isso aqui, né? Qual é a frase para a gente fazer o corte lá e postar, né? Instagram, Facebook, YouTube, Shorts. Então, vou ajudar vocês. O corte é com esse pedaço aqui, ó, no comecinho, ó. O pessoal da produção está quase tendo um surto ali já. Fala, fala! A bispa disse assim, ó o corte aí. Pega uma tesoura e corta o que é atraso. Pode fazer o corte disso aí, que vai... E o pessoal vai pulverizar isso aí, vai viralizar. Terminou o terço da bispa. Fui lá, peguei uma tesoura na gaveta, já fui... Eu lembro que tinha uma fitinha daquelas que vem em materiais, em móveis, em roupas, que eu via já há um tempo. Eu falei, essa fita vai significar, eu fiz um papel, anotei, eu vou cortar o papel e vou cortar essa, não a fita, aqueles plásticos, sabe, que vem em roupa com etiqueta, que você não tem como tirar, ou você estoura ou corta. E eu quero que você, que não fez isso ainda, você que ainda não fez isso, vamos cumprir ordem simples como nós estamos recebendo. Quando e como nós estamos recebendo. Então, pegando esse tema, vida sentimental, o que está preso na sua vida sentimental? O que significa um atraso na sua vida sentimental? Para quem é solteiro, o que é que está te mantendo encalhado? Para quem é casado, o que mantém seu casamento com atrasos de anos? Sabe aquela frase que você ouviu do seu marido, da sua esposa, que você ouviu do pastor, que você ouviu da tua mãe, do teu pai. Às vezes nós ouvimos assim, por exemplo, da mãe. Meu filho, olha, já basta eu ter vivido isso com seu pai. Minha filha, já basta eu ter vivido isso com a sua mãe. Meu filho, já basta eu ter vivido isso com a sua mãe. Ou se não importa, olha, você está caminhando para a mesma direção. Você está caminhando para o mesmo caminho. Tira isso, para com isso, muda isso, faz isso diferente. Quer dizer, esse tipo de coisa na sua vida é um atraso. É um atraso. E assim, quem é casado tem que pegar, eu sempre falo isso. Qual é a opinião que mais deve pesar no seu casamento? A do seu cônjuge. Porque Deus não tem opinião, Deus tem verdade. Então, verdade é de Deus, opinião é do seu cônjuge, porque você casou, então ele te importa, ela te importa. Então, o que você ouve com recorrência? Que atrasa a plenitude do seu casamento. O que você que é solteiro, você já ouviu de pessoas, o que nos relacionamentos que você teve, tomara que nem tenham sido muitos, né, porque muitos relacionamentos não é um bom sinal. Né? A gente não vive para testar, para experimentar, a gente vive, que inclusive foi uma das direções que nós recebemos também e que aqui eu anotei, né? Que a vida é para se viver. O que significa isso?
Tem gente que sempre está se privando de alguma coisa que pode, deve viver. E o primeiro motivo que infelizmente faz as pessoas se privarem. O que deveria ser o primeiro motivo que me leva a privar-me de algo? Por exemplo, nós todos aqui estamos nos privando de algo. Quem está em jejum aqui ainda? Levanta a mão. Você está se privando de alguma coisa? Por que você está se privando? Para quê? Perfeito. Tudo na nossa vida, tudo, põe assim, na minha vida. Se eu vou me privar de algo, tanto que a bispa também é outra frase, está aqui, ó. Pergunte-se para você agora mesmo. Agora, faça essa pergunta. Se você não fez, não anotou, anota essa que a gente deve anotar e todos os dias a gente deve se fazer essa pergunta. Qual o motivo do meu sofrimento? Eu estou sofrendo agora. Igual ela respondeu aqui. A essa altura, 14h, para quem acordou, igual eu acordei às 4. Então vamos lá, 14, 10 horas. Já tem um leve sofrimento aqui. 2, no caso, no meu caso. A fome e o sono. Mas qual o motivo do meu sofrimento? O mesmo dela. Qual que é? Agradar a Deus. Mas sabe qual é o primeiro motivo que as pessoas se privam de coisas? Se priva, de repente, de comprar algo que gostaria. Se priva de ir a algum lugar. Se priva de falar com uma pessoa que a pessoa, de repente, teve uma atração, achou interessante, inteligente, bonito, capaz. Porque qual é o primeiro motivo, principalmente dos solteiros? Qual é a primeira causa, motivação, por quem eles se privam de alguma coisa? Imagem. Então, quantas pessoas agora que se elas foram sinceras, ou se elas forem sinceras para essa pergunta, qual o motivo do meu sofrimento? Primeiro lugar, imagem. Porque eu estou preocupado com o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, como vão me ver. Daí vem a falsidade. Por que falsidade? Porque a pessoa falsa é aquela pessoa que ela é uma para um grupo de pessoas e ela é outra para outro grupo de pessoas. Então, no trabalho, de repente, ela faz de tudo, porque ali ela ganha dinheiro, ela tem o salário dela, tem aquelas pessoas que ela visa, né, vislumbra uma promoção, então ela fala de um jeito, ela tem uma empatia, ela tem, né, uma disposição, mas de repente aí a gente volta para a vida sentimental, dentro da casa dela, com a esposa, com o marido, ela não é tão empática, ela não é tão alegre, ela não é tão sorridente, ela não é tão vivaz, ela não é tão disposta. Por quê? Porque a mente dela passa a mensagem errada de que tudo que ela tinha que ganhar ali, ela já ganhou. Tudo que eu tinha que ganhar do meu marido, ganhar no sentido de eu receber uma novidade dele, eu já ganhei. Tudo que eu tinha que viver com a minha esposa, já vivi. Então, não tem nada aqui para eu ganhar. Não tem motivo para eu me privar de algo, para eu fazer uma concessão, para eu fazer um sacrifício. Errado. Tem gente que há muitos anos já não vive uma coisa nova, uma alegria nova, uma satisfação nova, ou a mesma satisfação diariamente, exatamente porque o primeiro motivo, a primeira causa da dor, do sofrimento, da privação que a pessoa faz para a vida dela, com a vida dela, não está sendo o motivo certo. Tem gente que é a imagem, tem gente que são pessoas que não lhe dão, não fazem parte da vida dela, não são família dela. Então, voltando às perguntas. Qual é o motivo do meu sofrimento? Você que está sendo sincero e respondeu a imagem que vão ter de mim, o que eu me pareço,
eu quero que pensem tal situação, tal coisa de mim. Você está perdendo a sua vida. E uma pessoa boa mesmo, quando ela vê uma pessoa que ela não é sincera, ela não é verdadeira, ela não quer. Por isso que tem gente que o histórico da vida sentimental da pessoa é um histórico de pessoas que sempre são piores do que ela, inferiores em quase tudo a ela, e ela não é plena, ela não é feliz, ela não tem alegria. Quais são? Aqui eu já te dei uma condição de fazer uma lista do que pode ser um atraso na sua vida. Viver por causa da imagem é um atraso para a sua vida, mas não é um atraso comum, é um atraso colossal. Algo assim, enorme. E não adianta a gente viver pela imagem, para a imagem. A gente usa o terá, porque o nome dele significa atraso, porque, por exemplo, enquanto o filho dele, o Abrão, que depois veio a ser o Abraão, ele ficou junto com o pai dele, sabe, naquela, eu deduzo, né, porque não fala qual foi o motivo, a causa, o sentimento, não fala. Mas então, eu não quero decepcionar o meu pai. Uma das áreas da vida dele, inclusive, que não foi plena, foi o casamento dele. Causa de algumas pessoas não terem um casamento pleno. Essa vai doer para alguns até agora vai diminuir a quantidade de acessos aí. Porque é mais fácil sair do culto online do que sair da igreja, levantar, né, vai ficar na cara, né? Ainda mais quando a gente está no número pequeno, a pessoa levantar, ela vai... Então não levanta, se estiver com vontade no banheiro agora, vai ter que ficar aí. Um dos motivos de algumas pessoas não terem plenitude no casamento e que algumas pessoas vão ter que escrever o nome aí, junto com o papel que você vai cortar com aquela tesoura. É a parentela que você ainda está entrelaçado. Principalmente se a parábola do trigo e do joio está se cumprindo na sua vida. Porque a partir do momento que eu era do mundo, que eu era uma pessoa sem o conhecimento da palavra, e eu me converto, eu me torno o trigo ou o joio? O trigo. Mas se eu ainda tenho minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, que não se converteu, e eu moro ali na casa, eu moro no meio, ou ainda que eu não more, mas aquela pessoa é uma presença diária na minha casa. Ou eu sou uma presença diária na casa daquela pessoa. O trigo e o joio, eles não são para ficarem juntos. Porque um vai levar o outro para o fogo. O trigo não leva o joio para o prato de ninguém. Porque quando uma pessoa pega, faz a colheita e vê que tem joio, o que a pessoa faz com o joio? Ela joga fora. Mas se por acaso alguém pegar o trigo achando que é joio, vai queimar porque é praga e não serve para nada. Eu não posso esperar que o joio saia da minha vida. Sou eu que vou parar de andar com o joio. Que foi uma exigência que o Senhor fez para o Abraão logo que o Senhor o chama. Aí no 12, Gênesis 12, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tem gente que você tem que escrever o nome na lista ali,
E alguns vão ter que escrever mãe, mamãe, pai, papai. Esses dias ainda eu falava com uma pessoa, com um casal, na verdade, e até eu não tinha, né, a bispa ainda não tinha falado, se eu tivesse essa palavra, eu gostaria muito que esse casal estivesse assistindo agora, e eles já sabem que é deles que eu estou falando, que, no caso deles eu falei, né, que tem um nome, tem uma parente deles, que eles precisam, eles não, né, a pessoa que é parente precisa ter uma conversa de adulto com essa pessoa e falar, ó, entre você, meu amor por você, minha consideração por você, minha gratidão por você, meu relacionamento quase incestuoso com você e o meu cônjuge, eu quero que você saiba pela minha boca, quero que você olhe nos meus olhos e que daqui para frente você lembre disso. Eu escolho o meu cônjuge. A minha escolha é pelo meu cônjuge, é com essa pessoa que eu vou viver, é essa pessoa que eu escolhi agora me relacionar, é com essa pessoa que eu me deito, é com ela que eu me levanto e eu não vou mais preteri-la. Eu escolho essa pessoa. Por quê? Porque era o atraso, um dos grandes atrasos deste casamento era esse familiar, que agora nem familiar é mais, agora é parente. Tem gente que tem um irmão que é uma presença constante no casamento, que está atrapalhando. Tesoura nele. Tem gente que tem uma irmã, tem gente que tem a mãe, tem gente que tem o pai, tem gente que puxou, trouxe a amizade de solteiro para o seu novo tempo de casado. Isso é uma coisa que quando eu vou, aquela conversa que a gente tem antes do casamento, os casais que eu conversava, que não eram obreiros internos, né, ou já obreiros, porque esses já tinham uma vida bem acertada nesse sentido. Não, isso não era um problema. Mas eu me lembro de um casal, que até eu não fiz o casamento, foi um outro bispo que fez, mas eu que acompanhei eles até o dia do casamento. E pouco tempo que eu conheci o rapaz, eu disse bem assim para ele, fulano, olha, no teu caso, você não vai poder esperar casar para cortar suas amizades de solteiro. Os amigos do futebol, os amigos da tua época de ímpio, porque os amigos do futebol, no caso dele, eram os amigos da cerveja, eram os amigos de balada. Eu falei, ó, para você já casar e cumprir, já assim, com o seu papel de marido no começo. Corta isso aqui agora antes de casar. Que é um outro problema e também tem que ir para a tesoura. Tem homens que ainda mantêm amizades de solteiro. Isso é prática ímpia, isso é prática do mundo. Talvez você é um cara que está aí, ó, antenado com as redes sociais, e você vê essas pessoas direto falando, não, porque os parceiros, os parças, os amigos, não é gente lá das minhas raízes. Você não quer as tuas raízes, porque você escolheu se casar com uma moça. Ou você, que agora escolheu casar com um rapaz. Não, mas essa fulana, peraí, ela mudou o contexto dela também? Ela é uma mulher casada agora? Agora ela tem uma outra condição de vida? Tem, então a cabeça dela mudou, porque não é a cabeça de uma mulher solteira, não é a mesma cabeça da mulher casada. Inclusive,
você pode colocar isso na lista também. Se você ainda tem mentalidade de solteira, isso é uma coisa para ser cortada na sua vida. Mentalidade solteira. Qual que é a mentalidade de solteira? Eu vivo para mim. Ou eu vivo para os meus pais. Ou eu vivo para os meus irmãos. A mentalidade de solteira é essa, é ou não é? Não tudo, que quanta gente, quantos casais que eu já atendi com briga assim, saindo faísca, às vezes até literalmente, porque a mentalidade da pessoa, a mentalidade financeira ainda era a mentalidade de solteiro, de quem tinha que ajudar a casa do pai, de quem ainda pagava a conta dos irmãos, de quem resolvia problema dos irmãos. Aí você vai dizer assim, não, mas eu sou o irmão mais velho, eu sou a irmã mais velha, meus irmãos contam comigo. Diga, o combinado não sai caro. Você tem que comunicar isso para o seu futuro marido, para a sua futura esposa. Tem um casal na igreja que eu não me lembro se ela é a irmã mais velha de todos os quase, eu não lembro quantos irmãos são também, são muitos irmãos, não lembro se são 9 irmãos, 8 irmãos, não lembro agora. Mas morreu o pai dos filhos morreu com um filho pequeno. E passado um tempo, essa mulher, ela era jovem ainda, morreu a mãe também. E ela estava prestes a se casar. E ela praticamente assumiu o papel de mãe daqueles demais irmãos, né? Que eram vários irmãos. E ela já ajudava muito a mãe, fazia aquele papel de auxiliar da mãe, né? Meio que assim, já não tinha pai, a mãe, pelo jeito, eu acho que eu não lembro desse detalhe, mas eu acho que já se via que a mãe não tinha saúde e tal, né? Que talvez não viveria muitos anos. Ela já foi assumindo isso, o papel como ela era a irmã mais velha, não sei se ela era de todos a mais velha, em termos de homem e mulher, mas de mulher ela é a mais velha. Ela assumiu, e aí ela namorava um rapaz, ficou noiva do rapaz, e ela terminou de criar alguns irmãos. Mas ela falou, eu tenho esses irmãos aqui, eles são para mim como filhos. Então eu não posso abandonar os meus irmãos. Você está dentro dessa realidade comigo? Você quer casar comigo desse jeito? Porque eu não vou abandonar os meus irmãos. Eu sou a mãe deles. Eles não vão viver comigo a vida inteira. Vai ter um tempo. Atingiu a maioridade, vai viver sua vida, vai se casar ou não, vai trabalhar, vai fazer, mas até um tempo de vida eu não vou abandoná-los. O que o rapaz que na época era noivo falou assim, estou dentro, gosto de você, quero você com o teu contexto, quero você com essa vida, então eu estou dentro, topo. E eu nunca ouvi de nenhum deles, nunca ouvi dos irmãos que foram criados por ela, e nunca ouvi de ninguém da família, uma família grande, que aquilo foi um problema. Nunca foi um problema. Eu já conversei com esse homem algumas vezes, e ele fala dessa época. Ele nunca fala dessa época como um problema. Porque atrapalhava, sabe, o nosso relacionamento. Porque era difícil. Nunca. Nunca. Porque aí cai na pergunta que a bispa fez. Tem coisa, você vai criar um ser humano, que inclusive não é seu filho, você tem privações, sofrimentos. Mas se você está focado e se você está determinado, comprometido com aquilo, não vai te sair caro. É ou não é verdade? Você sabe por que muita gente sofre hoje e sofre mais do que deveria sofrer? Porque o sofrimento faz parte da vida.
Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Ou a gente poderia colocar o seu sofrimento. Mas tem um sofrimento que eu tenho que viver, que eu tenho que passar. Mas tem um sofrimento que é apócrifo. É o sofrimento que ele não tem recompensa de Deus naquilo. É um sofrimento por falta de sabedoria, é um sofrimento por orgulho, é um sofrimento por egoísmo, é um sofrimento por teimosia. É um sofrimento sem propósito. Então eu entrei naquilo, por quê? Porque eu não tenho um propósito, então eu vou pagar um preço que eu não preciso, vou sofrer mais. Então vamos lá agora. Será que você não é essa pessoa que tantos problemas você teve no teu casamento, no teu relacionamento, porque você não cortou o cordão umbilical ou porque você não rompeu aquela corrente que você tinha com os teus familiares, se é irmão, se é irmã, se é pai, se é mãe, se é sobrinho, se é alguém que não é mais a tua família. E assim, eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente não combinou o que ia fazer. Errado. Mas agora vocês vão ter que entrar num acordo. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que faz acontecer tantas e tantas separações e divórcios hoje? A falta de acordo entre duas pessoas que se casaram para viverem de acordo, sabe? Eu não estou de acordo com a sua vida, eu não estou de acordo com a maneira como você vive, eu não estou de acordo com a maneira que você gasta o seu dinheiro, eu não estou de acordo, então entra no acordo. Aqui só o que eu falei, já tem gente que já deve ter anotado mais de 10 coisas para cortar daqui a pouco. A imagem, o que tem feito você sofrer, essa ligação com pessoas que você mantém, que o próprio Deus falou. Talvez você enganou o seu cônjuge, traiu o seu cônjuge. Sabe o que é um tipo de traição? Que não é uma traição física, não é uma traição sexual, mas tem gente que fica às vezes até perguntando para o cônjuge, por que você vive assim? Por que você vive nessa tristeza? Por que você não está bem? Por que você não... eu queria ver você sorrindo mais, queria ver você melhor, tal. E a pessoa esquece que a pessoa vive uma traição permanente. E às vezes a pessoa até não fala, para não ficar toda hora trazendo aquilo à tona, mas a sensação que ela tem e o sentimento é de deslealdade e de traição. Aquelas pessoas que combinaram, sabe o tal do acordo? A gente casou agora, e um dos dois falou, eu não vou morar na casa da sua mãe. Geralmente a mulher, né? Fala, mulher, não vou morar na casa da sua mãe. O homem também, né? Não vou morar na casa da sua mãe. Né? Sua mãe de vez em quando faz um bico ali. Eu já vi sua mãe com a língua dela cortada, assim, tem um cortinho no meio ali, né? Não sei o que é aquilo ali. Então, na dúvida, não vou morar na casa da sua mãe. E eu já vi muito também caso disso. É uma traição que a pessoa não se dá conta que ela está traindo o cônjuge e ela esqueceu. Que sabe, o marido ou a esposa fala, vamos fazer o seguinte, a gente agora está num momento, uma situação, vamos para a casa do meu pai, da minha mãe, sei lá de quem, é só por um tempo, até a gente juntar um dinheiro, comprar um terreno, construir, ou a gente dar entrada no nosso apartamento, na nossa casa, ou até sair tal coisa para mim, eu vou ter uma promoção no trabalho, olha, eu vou fazer tal venda, olha, eu vou juntar agora por tanto tempo, eu vou guardar esse dinheiro aqui todo mês, eu vou dar entrada e a gente sai.
pessoa ama, a pessoa gosta, a pessoa quer viver junto, eu não queria isso, mas, ó a expressão, é o acordo, é só por não é por todo o tempo, é por um tempo, quer dizer, um tempo que tem começo, meio e fim. E geralmente esse tempo ele é falado, quanto tempo você acha que vai demorar isso? 1 ano, 2. Tem gente que está há 20. Aí aquela pessoa que não queria, que está morando e que de repente vive situações desgastantes, desagradáveis, de repente ela é aquela peça diferente naquele ninho, né? Não faz parte daquele grupo querido, desejado das nações. Dá para dizer que aquela pessoa ela não está feliz? Dá para dizer que é só culpa dela? Não, porque alguém disse para ela, a gente vai ficar aqui tanto tempo, é só por tanto tempo, é só por um tempo. Tem muito homem que fez isso com a mulher, tem mulher que fez isso com o marido. Não, vamos entrar aqui porque eu preciso cuidar da minha mãe. Minha mãe está doente, minha mãe precisa de mim. Eu preciso cuidar do meu pai está doente, meu pai precisa de mim. Não vamos, não dá certo, morar com família. Não, é só por um tempo, é esse tempo aqui, quando meu pai ficar bem ou minha mãe ficar bem, a gente vai para a nossa casa, a gente muda. Como se diz? Pai já curou, a mãe já curou, talvez até já morreu. E a pessoa está ali dentro ainda. Você não vai ver na Bíblia alguém que foi pleno, bem-sucedido, que continuou no mesmo contexto. Isso é uma coisa que muita gente precisa cortar, porque você vai cumprir com essa ordem simples da tesoura, e tudo que é um terá na sua vida, tudo que é um atraso para a sua vida, você vai cortar. Você vai cortar algo até que está muito tempo num lugar aí, igual eu fiz. Eu via essas fitas que eu estou falando de etiqueta desde junho, numa peça aqui. E quando a bispa falou da tesoura, eu falei, eu já sei onde está a tesoura, eu já sei o que eu vou cortar profeticamente, que é algo que ninguém tirou e não faz parte. Eu cortei já com uma lista. Isso aqui na minha vida eu estou cortando agora. E eu estou insistindo nisso porque a gente precisa ter mais atos proféticos. E agora é o momento de você ter um. Então tem gente que não sei se cabe, né, ou se está justa a expressão não percebeu. Talvez percebeu, mas pior do que não perceber algo é perceber, se acostumar e aquele se tornar o novo padrão. Algo que você não devia nem ter começado e que nunca parou de fazer. Você que ainda tem qualquer tipo de contato com a pornografia, corta. Corta tudo que tem ligação com isso da sua vida. Não me canso de contar o caso do rapaz que assim foi, até o dia que ele pegou e trouxe o smartphone dele e falou assim, consagra, porque eu vou doar para a igreja. Falei, qual o propósito? Ele falou assim, não consegui controlar isso. Não tenho mais computador, mas no meu celular eu acesso. Falei, vou consagrar, mas depois você pode comprar outro, fazer outro. Não vou, eu não preciso do celular para trabalhar. Eu vou comprar um celular simples, que se precisar falar com meus familiares, eles vão me ligar, vão mandar mensagem de texto. Eu não preciso de mapa, porque os lugares que eu vou eu já conheço. A pessoa era de São Paulo. Conheço tudo aqui em São Paulo. Não. Para mim vai dar certo. Certeza, amém. Consagramos.
Não sei agora como a pessoa está, mas até pouco tempo que eu ainda tinha contato com ela. Então, essa é uma pessoa que eu não tive contato mais, apesar dela ter meu número de celular. Nunca me ligou, se tiver assistindo também, né? Porque no caso dele não dá para mandar um WhatsApp, porque ele não tem um WhatsApp. Mas funcionou, cortou. Aí alguns vão falar assim, como que eu vou viver sem um smartphone? Como que eu vou ficar sem internet? Eu vivi sem smartphone, sem internet até os meus 21, 22 anos. Então, não, mas se eu tivesse hoje que viver sem internet, não fosse uma necessidade para o que eu faço, eu viveria sem problema. Eu viveria sem internet. Tem dias, por exemplo, esses dias aqui eu fiz uma experiência com uma operadora daqui, e por um erro que eu cometi, eu acabei ficando sem dados. E às vezes meu celular, para acessar a rede Wi-Fi, ele cai a rede Wi-Fi e você tem que entrar de novo. Tá um negócio de senha ali, enfim, não entendo também exatamente por que acontece aquilo. E eu fiquei mais de um dia sem internet, tanto que mandaram mensagem para mim, não tem, tal. E pensa numa sensação boa, sabe? Pensa numa sensação boa, você viver no teu lugar, você viver ali, sabe? O teu contexto, aquelas pessoas que estão ali perto de você, você vai em lugares que para você são lugares agradáveis, são lugares bons. Você está ali, você ouve mais, você conversa mais, você anda mais, você vive mais, você sente mais o gosto das coisas. Eu sou uma pessoa que eu não posso viver sem internet. Porque eu preciso para, vamos dizer, a minha missão, meu trabalho, minha vida. Mas não tenha dúvida de que se eu não tivesse que ter, eu não teria necessidade, eu não ia querer. Porque a internet, ela até te ajuda quando você precisa fazer uma pesquisa, achar alguma coisa, mas eu vejo que tudo aquilo que veio para nos dar tempo, não está nos dando tempo, está nos roubando tempo. Aquilo que veio para nos aumentar o conhecimento, está nos tornando está nos tornando menos inteligentes e não mais. Aquilo que veio para facilitar, não está facilitando a nossa vida. Está dificultando outras coisas. Então a gente precisa cortar algumas coisas também. Tem uma palavra que você vai escrever na sua lista, que é os exageros. No que você já foi orientado, aconselhado? O que a própria palavra de Deus já te ensinou e você ainda exagera? Você exagera na comida? Eu já contei aqui o meu depoimento que eu perdi. Hoje, eu devo estar na casa dos 7 para 8. Amanhã cedo, certeza que eu vou estar na casa dos 8. Porque eu percebo que eu tô no buraquinho da cinta aqui, que é o mais apertado que eu tenho aqui. E a cinta já está meio... Ela já nem está me tocando, né? Ela só está prendendo a calça. Quer dizer, então, eu imagino que eu estou aqui com um peso, eu devo estar com 7 quilos a menos do que eu já cheguei aqui, e amanhã eu devo estar com 8. Como? Só cortando exageros. Aquilo que eu comia 3, passei a comer 1, aquilo que eu comia 1, eu não tinha que comer, eu passei a não comer. Aquilo que eu comia muito, eu passei a comer o que é necessário. Mas não é só comida, não.
Deixa eu dizer para algumas pessoas, tem gente que está solteiro porque fala demais. Quem fala demais não dá bom dia a boas pessoas. Qual que é o ditado mesmo? Quem fala demais dá bom dia a... Quer casar com um cavalo? Quer casar com uma égua? Então para de falar demais. Para de falar demais. Você fala demais. Uma pessoa exigente, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um nível de conhecimento da vida, uma pessoa, ela não vai casar com quem fala demais. Por quê? Porque todo relacionamento começa com confiança. Como que você casa com uma pessoa que fala de tudo, fala de todos, está falando o que viu, o que ouviu, o que... Peraí, não quero isso não. Aí alguém vai falar assim, então, você tem que casar com mais quieto. Não, antes de falar isso, eu falei, corte o quê? Os exageros. Se você é uma pessoa que tem necessidade de conversar com alguém, você quer ter um... Como é bom quando você conversa com o teu cônjuge no mesmo nível, né? Você quer uma coisa muito... Um dos motivos da gente orientar as pessoas a não casar com pessoas muito mais velhas ou muito mais novas, esse é um dos motivos, tá? Qual? Níveis de gerações diferentes. Às vezes você quer falar com uma pessoa de coisas da tua infância, é legal você falar, você lembra de tal coisa? Já pensou tudo que você falar para a pessoa assim, ó, você lembra de tal coisa igual a gente, né? Na minha época já existia televisão. Já existia televisão com programas, né? Infantis, de adolescente, de jovem. Então, e quem conhece eu e a Iana sabe que eu e a Iana já tem uma diferença de idade que não é boa, né? Isso é um desafio no casamento. É desafio. Se alguém perguntar para mim, você aconselha? Nunca. Não. Quanto mais perto da sua idade... Não aconselho casar com a Iana, não. Claro, se alguém perguntar para mim, você aconselha alguém casar com a Iana? Claro que eu vou falar nunca. Ela está casada comigo, com certeza, né? Mas se a pergunta for, se aconselha alguém casar com uma pessoa mais velha, ou muito mais nova, ou muito mais velha, inclusive você pode ter certeza. Esses velhotes aí que você vê com essas moças aí, ó, por isso que nenhum dura. Você vai falar, não dura porque a moça fica torcendo para o cara morrer, ficar com ele. Não dura, não é da parte, você está achando que é da parte da mulher que não dura, é da parte do homem, da parte do mais velho que não dura. Por quê? Porque, por exemplo, eu lembro de uma vez eu falar assim, nossa, você assistiu isso aqui, Ana? O que é isso? Falei, não é da tua época, não. Isso aqui. Também não é. Pensei, vamos mudar de assunto. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Sério, é verdade. E eu penso que, assim, eu não sou aquele tipo de pessoa que só fala a coisa boa do relacionamento, do casamento, da minha vida, inclusive, porque como é bom quando a gente tem alguém que te mostra o lado difícil, o lado ruim mesmo, que pode te ajudar a evitar, que tem coisa... É igual quando a gente vai comprar carro, né? Às vezes quando você está nessa condição, que você fala, puxa, eu queria comprar tal carro ali, eu gosto de tal carro, ele é legal, tal. Existe hoje, né? Aí, para isso a internet serve. Você digitar ali assim o nome do carro. Carro, marca tal, modelo tal, ano tal. Problemas crônicos. Vai te aparecer uma lista ali do que aquele carro, a maioria dos donos tiveram problema. Então, você pode já analisar. Deixa eu ver se eu estou disposto a passar por isso. E alguém diria, mas todo carro tem problema crônico. Você tem razão. Mas eu posso escolher quais problemas eu vou passar, é ou não é? Tem problema que custa $100 para resolver.
Tem problemas crônicos, como eu já vivi, que se você fosse resolver, custaria $2.000. Então, você fala, opa, peraí, não, eu vou escolher o problema de $100. Por que eu vou escolher o de 2.000? Então, você está buscando uma pessoa muito mais velha, muito mais nova. Tem algumas situações que você tem que saber. É exagero. A Bíblia chama isso de um jugo desigual, que é o exemplo que a bispa já deu aqui, deu inclusive recentemente. Você não coloca um boi e um jumento para compartilhar o mesmo jugo, porque vai ficar pesado demais para um e leve demais para outro. O casamento não pode ser pesado para um e leve para outro. Quando é pesado, tem que ser pesado para os dois. Quando é leve, tem que ser leve para os dois. Quer dizer, está equilibrado. Então, corta os exageros. Aí eu estava falando de quem não fala nada. De repente, você é uma pessoa que você quer conversar com alguém, você quer se abrir para alguém, você quer poder falar de qualquer assunto com o seu cônjuge. E o correto é isso. O correto é que você possa falar de qualquer assunto com o seu cônjuge. Aí você gosta de conversar, você vai casar com uma pessoa que é extremamente fechada, quieta, uma pessoa que não gosta de conversa? Não. Por que você vai fazer isso? Às vezes aí você tem um histórico, uma coleção de ex-namoradas, ex-namorados, que tem características aí que você sempre escolhe muito mal, você escolhe diferente de você. Ah, mas tem que ser diferente. Algumas coisas vai ser diferente. Começando pela maior de todas elas, que é o gênero. O homem vai casar com uma mulher vai casar com um homem. Então essa é a grande diferença. E daí já vem várias coisas nesse pacote de gênero que são muito diferentes. Tirando o gênero, quanto mais você puder ser parecido, a convivência ela é facilitada. E quanto mais você facilita a convivência, você tem que colocar menos força. Então aí você vai colocar força para aquilo que você tem que colocar. Porque não é legal a gente ficar colocando força para conviver com alguém. Você tem que colocar força para trabalhar, você tem que colocar força para se submeter a um estranho, né, que é o teu líder, teu patrão, para conviver com pessoas que você passa ali algumas horas com ela do teu trabalho, que é o teu amigo de trabalho, teu colega. Mas a gente não tem que ter de colocar essa força para conviver com o cônjuge. Então, o que o teu cônjuge já te falou? Muda isso. Para com isso. Faz tal coisa diferente. É possível? É acessível para você? Você pode dizer, eu não gosto. Mas peraí, não, você não gosta. Mas é acessível? É possível? Sim. Então muda, então faça. Eu vou até pegar aqui e fazer um merchan para a seguradora lá. Gentileza gera gentileza. Pensa que frase mais feliz, né? Quem fez essa... Eu não sei se você sabia na época, eu não lembro por que eu participei de não foi um evento, sei lá o que foi aquilo ali, um simpósio, talvez sei lá, não lembro agora o que foi. Eu participei de uma situação que eram várias seguradoras e com essa campanha publicitária, eles geraram números impressionantes. Tinha até um adesivinho, né, branco e azul, lembra? Que era um quadrado ali com uma seta que falava, né, gentileza gera gentileza. E as pessoas paravam atrás dos carros com aquele adesivo, né, que eles contaram nisso, como é que eles chegaram nesses números, né, eles melhoraram, eles perguntavam para os clientes deles, e aí depois eles criaram uma nova campanha que quem não tivesse
nenhum ponto de multa, tinha desconto no seguro, aí você fala, então foi o bolso que mudou. Não, mas uma coisa foi levando a outra, né? Você vê que foi uma sequência positiva. Eles também entraram na onda, né? Peraí, eu vou fazer uma gentileza para você que foi gentil no trânsito. Essa que era a ideia. Né? Você não tomou nenhuma multa, você não descumpriu, quer dizer, você não causou acidente, então, né? Você foi prudente, você pensou nos demais. Porque, na verdade, você não descumprir com leis de trânsito é você ser empático, você está pensando nos demais também, não é só em você. Então, vou te dar um desconto no seu seguro. Aquilo gerou números impressionantes. E se tem um lugar que a gente sabe que gentileza gera gentileza, é no casamento. Quando você tem uma atitude que ela explicitamente ela é para beneficiar o teu cônjuge, se ele está vivo, né, ele tem sangue correndo nas veias dele, ele não vai receber aquilo sem te retribuir. Ele vai ficar bem, vai ficar feliz, ela vai ficar bem, ela vai ficar feliz, ela vai também quando ela recebe ou quando ele recebe gentileza, ele também devolve gentileza. Ainda que não seja da maneira que você queira e espere, eu queria tal coisa. Não, mas cada um dá o seu tipo de gentileza. Então corta esses excessos, corta as grosserias. Você que é solteiro não precisa nem falar, né? Continua sendo grosseiro que você vai continuar sendo solteiro. Até rima, viu? Ó, pessoal que vive de rede social aí, de conteúdo, pode até depois fazer um material com isso aí. Continua grosseiro e continua solteiro, né? Promoção. Continua grosseira e continua solteira. Então, tem gente que não é por outro motivo. A grosseria da pessoa é uma barra que começa com a grosseria e termina na solteirice dela. Porque ninguém quer aquilo. Ninguém está aberto aqui. Não, opa, não. E fama, né? Corre também. Você sabe que os lados têm o seu corporativismo, né? O fulano é grosso. Não, a fulana é chata. A fulana é chata. Fulana... Então, tem coisa que você já ouviu, tá vendo? Está atrasando a sua vida. E quantas coisas aqui que nós podemos ver que está atrasando a sua vida sentimental. Eu vou terminar essa palavra com o versículo, o carro-chefe do texto que a bispa leu de manhã. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu não vou conseguir reproduzir, até pelo tempo, né? Porque, como se diz, eu só tenho 6 horas e 40 menos que a bispa, então não vai dar para eu reproduzir tudo que ela deu uma aula, na verdade, sobre essa mansidão. Os mansos são aqueles que têm domínio próprio. Os mansos são aqueles que cumprem. Eu até anotei aqui, mas não vou achar no meio de tanta anotação. Está aqui não, graças a Deus. Manso é força com controle. Ser manso é ter a força abaixo, sob controle. É canalizar a energia, a força, a eloquência, a habilidade, a beleza, canalizar a voz, canalizar o dinheiro para aquilo que glorifica a quem? A Deus. Glorifica a Deus
com a força que você tem, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai preparar uma Rebeca para você. Deus vai preparar um Isaac para você. Não, já sei, já tem o seu, então, como se diz, né? Fica com ele. Deus prepara. E eu falo Isaac e Rebeca, porque é aquele casamento, né, que as pessoas imaginam, né? A Rebeca chegando lá com o servo com a mão na coxa lá do Abraão, e de repente vem o Isaac cavalgando naquele cavalo, né? De onde que o Isaac tinha acabado de sair? Pensa se esse homem era um homem perfeito. De onde que ele tinha acabado de sair? Isaac vinha de adorar o Senhor. Imagina o Isaac sendo filho do Abraão, aquele cavalo dele, um homem esperando pela sua esposa. Imagina esse homem. Imagina a força, a virilidade, a convicção dele, ter esperado, ter ficado ali firme. E ainda, meu Deus do céu, imagina se a Rebeca foi bem-aventurada. A Bíblia diz que a Rebeca foi a mulher que consolou o Isaac pela perda da mãe dele. Então ela não tinha nenhuma sogra para encher a paciência dela, né? Porque sogra, além de ser aquela que acaba sendo pega no pé, tem toda a questão, às vezes tem um ciúme também, né, da sogra. E a Rebeca foi a mulher bem-aventurada na sua vida sentimental. E quem que vai ser a Rebeca dos dias de hoje? Quem que é a mulher que Deus vai preparar o Isaac? Quem que é o homem que Deus vai preparar a Rebeca? O manso, que é aquele que está canalizando a sua força para glorificar Deus, que está canalizando o seu tempo para glorificar Deus. É aquele que não está fugindo da disciplina, das disciplinas que lhes chega. Opa, peraí, acabei de falar aqui, Tem gente que fala que faria tudo para casar ainda esse ano, mas não vai pegar uma tesoura e vai ter um ato profético. Como eu disse, eu estou falando para você e eu estou falando de quem já está atrasado. Porque eu profeticamente já peguei a tesoura e cortei algo junto com algo, falei, amém, o meu atraso eu estou cortando agora, os meus atrasos, né? Infelizmente não era só um não, tinham alguns atrasos. Mas tem gente que nem a tesoura vai pegar, e não fala assim não, não, é porque eu não tenho uma tesoura, passa em qualquer loja, e aqui é R$ 1,25 esse tipo de coisa, né? O R$ 1,99 do Brasil é R$ 1,25 aqui. Mas qualquer lojinha que você passar aí, qualquer bazar, banca de jornal, sabe, qualquer supermercado você compra tesoura aí, quanto custa uma tesoura no Brasil? R$10? R$10. Você vai lá no Armarinhos Fernandes, você compra uma tesoura lá por R$ 9,99. Pega a tesoura, vai lá, tem um ato profético. Faz a lista de tudo aquilo que está atrasando na sua vida, está atrasando. E eu podia estender isso aqui para qualquer área da sua vida, seu trabalho, sua vida financeira, você continua endividado. É claro que da vida financeira tem gente que tem que pegar literalmente o cartão, o cheque, que é aquela falsa sensação de que eu tenho, né? Eu acho que eu tenho porque o banco me concedeu um crédito, mas eu não tenho, porque isso só me fez endividar, eu pagar juros quando eu não teria que pagar. Por quê? Porque a maioria das pessoas não usa o cartão de crédito para coisas que realmente são necessárias ou para coisas que elas vão comprar no cartão e vai ser um investimento na hora certa na vida delas e que elas só podem fazer devido àquele parcelamento. A maioria, ela usa o cartão para comprar o que ela não precisa, com dinheiro que ela não tem para aquilo. E aí ela vai, quando tiver que pagar, ela não vai fechar conta. E aí ela vai tirar de onde ela precisa. E ela não vai ficar sem o que ela precisa. Ela vai acabar continuando aquele ciclo vicioso. Então, ela já tirou uma vez, vai tirar de novo e assim vai. Então, mas não é o assunto, a área financeira. Eu creio que haja uma clareza em várias áreas, claro, que todos nós precisamos, seja o casado,
seja o solteiro fazer a identificação pelos nossos pais, pelos nossos avós, das maldições hereditárias na área sentimental na nossa vida. Você precisa saber se você é uma mulher frígida, por exemplo, você não acompanha o ritmo do seu marido, se você é um homem com problemas de impotência, se você é um homem passivo, se você é uma pessoa que você tem um temperamento, né, bélico, você sempre está brigando, você vive brigando, e você vê isso na sua mãe ou no seu pai. Se você é aquela pessoa adúltera que você trai, que você traiu já, e você se vê sempre nessa tentação, né? Você se sente tentado pela lascívia, sempre você está vendo, é porque tem uma mulher olhando para você, não, você sempre está vendo que tem um homem ali interessado em você, né? Ali meio que te flertando com você. Peraí, olha para os seus pais. Senta, conversa com sua mãe, com seu pai. E cada maldição hereditária, familiar, da área sentimental, do casamento, que o casamento é área sentimental, você precisa colocar nessa lista, falar, declarar que isso não tem mais poder, não tem mais efeito sobre a sua vida. Que você não vai repetir a história da tua mãe no teu casamento, que você não vai repetir a história do teu pai, que você não vai ser o pai solteiro, a mãe solteira, que você não vai ser a pessoa que todo mundo larga, que ninguém quer, que com quem ninguém fica, ou os que ficam não valem a pena. Porque tem isso também. Tem gente que quem quis a pessoa não valia a pena, era melhor ter ficado sozinho. É ou não é verdade? Tem gente que é assim, não, é melhor ficar sozinho. Se você for na igreja que o pastor, ele teme a Deus, e você perguntar para ele, pastor, bispo, o que você acha? Ó, tal pessoa está interessada em mim, eu estou aqui com uma inclinação para essa pessoa, o pastor vai te falar, não, fica solteiro. Fica solteiro que você está bem, nesse caso. Não, fica solteira que você está bem. Como quantas vezes que a gente na igreja, a gente orienta, se uma pessoa perguntar, a gente sabe do caráter da pessoa, que a pessoa está na igreja, mas não se converteu, a gente fala, não é bom, não é um bom partido, não é uma boa escolha, né? Não é isso que Deus tem para você. E aí também eu coloco a insubmissão e a insubordinação é uma palavra que alguns têm que colocar na lista e cortar isso, pare de ser insubmisso. Quando você buscar conselho de alguém, quando você buscar orientação de alguém, receba com humildade, cumpra com aquilo. Quantas vezes que Deus está usando aquela pessoa para te dar livramentos, que Deus está usando aquela pessoa, teu pastor, tua pastora, o teu líder espiritual, Deus está usando ele, que está orando por isso, que está ali jejuando, que está num trabalho como esse de hoje. De repente você só pode participar do trabalho 1 hora, 2, 3, e o teu líder está lá no trabalho, está em jejum às 25 horas, está buscando, está com o teu nome no cesto dele, está com o teu nome numa agenda dele, está carregando a agenda lá com o seu nome, orando, e quando ele passa, corre o olho lá e vê teu nome, e ele lembra que uma das causas da tua vida é a área sentimental, o que ele faz? Ô Senhor, lembra da fulana lá, meu Deus, ajuda ela naquele temperamento, lembra, meu Deus, que ela encontre o marido certo, lembra para que ela mude esse jeito, para que ela mude aquela situação, lembra do fulano, para que ele mude, opa, aí você vai buscar o conselho, vai buscar uma orientação, uma oração, a pessoa dá algo para você, você não recebe, você é insubmisso, você é arrogante, e aí depois você pergunta por que Deus não te abençoa, porque Ele manda os instrumentos para te abençoar e você rejeita. Não rejeita a bênção, não rejeita conselho, não rejeita a palavra, não rejeita a direção. Olha a expressão que o Ezequias usou, desculpa, o Ezequias não, o Josafá usou. Crede no Senhor, o vosso Deus, e sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Quanta gente que tivesse ouvido o conselho do pastor, o conselho do bispo, o conselho da pastora, estaria casado hoje. Estaria num casamento abençoado. Não estaria passando pelas situações que passou. Então, não seja insubmisso, não seja arrogante, porque para os arrogantes não tem boas recompensas na área sentimental e, na verdade, em nenhuma área. Eu peço que vocês se coloquem em pé para nós orarmos. E o pedido é ajuda para Deus, para que você se torne essa pessoa mansa. Que você já cumpra com essa pequena e possível ordem simples que nós recebemos hoje. Eu nem estou pegando todas. De algumas anotações que eu fiz, eu peguei uma, falei, vou me focar nessa. E eu vou tratar isso aqui como um ato profético para essa área da sua vida, que é a área sentimental. Você não vai pegar a tesoura agora, depois que terminar o trabalho espiritual. O tempo que você está agora, né? Talvez você não tenha isso à sua mão, não tenha isso acessível. Mas cumpra com essa ordem simples. Aliás, cada uma, o que você receber que for acessível e possível, faça. Faz a lista. Pede agora ajuda para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu oro intercedendo agora por cada pessoa, por cada um, meu Deus, que está nesse trabalho para se despertar. Eu quero se despertar para a minha vida. E te agradeço para cada despertamento já, para cada entendimento, para cada percepção. Te agradeço por cada entendimento que já houve até agora, até aqui. Tanto pelas palavras, como pelas orações, os clamores, pelas intercessões, que às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, e nós ouvimos uma palavra, alguém orando por algo, opa, eu pego isso para mim, eu recebo, eu aceito, e aquilo já é o Senhor agindo. Não foi alguém que disse para mim, não foi alguém que disse para alguém, mas alguém ouviu, eu ouvi. E o Senhor permitiu que fosse assim, para que houvesse aquela, não só a escuta, mas o entendimento, a percepção e depois a ação, a obediência, o passo certo sendo dado. Eu peço que o Senhor nos ajude, porque como o Senhor disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer, nada, Senhor. Então nos ajuda a levantarmos-nos, nos ajuda, meu Deus, a nos despertarmos, nos ajuda a sermos mansos, a darmos passos na direção, meu Pai, de herdarmos a terra. Porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu oro para que cada pessoa, que desde as ordens mais simples e até aparentemente pequenas, até as maiores, as direções de vida, de mudança de vida, que o Senhor, meu Pai, dê força, que o Senhor dê, meu Pai, espírito, unção, graça, para que cada um venha aplicar a força, que venha se voltar para isto, e que com a tua ajuda venha ter, meu Deus, um excelente resultado, fazendo aquilo que o Senhor aprova e recebendo do Senhor a recompensa por cada luta, meu Pai, pelas batalhas que o Senhor colocou diante de nós. Eu te agradeço por cada oração respondida
até aqui. Eu te agradeço por cada pessoa abençoada. Eu te agradeço por cada um, meu Deus, que já se despertou. Eu te agradeço por estar aqui, por fazer parte disso. Eu te agradeço por cada um que o Senhor enviou, tocou e tem conduzido neste trabalho. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa o teu povo. Eu concordo com as orações, eu intercedo agora por cada pedido, por cada propósito, meu Pai, que está sendo apresentado, propósitos de vida, propósitos para esse tempo, propósitos de pessoas que estão se candidatando como Eliaquins, que aqueles que vão, meu Pai, assumir setores, áreas e até provedores que querem assumir a Tua obra, meu Deus, que o Senhor os levante, os sustente, os abençoe. Porque despertar, eu creio que o Senhor já os despertou e agora vai usá-los para fazerem proezas, para moverem, meu Pai, a terra, para moverem, meu Pai, pessoas, para moverem áreas, para moverem coisas, porque os céus eles não vão mover, mas se nós movermos a terra, o Senhor move os céus. Então mova os céus, meu Deus, porque aqui espiritualmente nós estamos movendo a terra. E que com cada entendimento que o Senhor nos der, vamos mover e vamos continuar movendo a terra e os homens, para que o Senhor mova os céus e que venha ordens, que venha sentenças, que venha liberações, que venha, meu Pai, cumprimentos de promessas, para que sejamos abençoados e que sejamos atingidos por essas bênçãos do Senhor. Eu concordo com as orações, eu concordo com cada vitória, eu concordo com esse grande despertar, eu concordo com as bênçãos do Senhor sobre cada um, sobre cada uma, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.